Boa tarde a todos. É muito bom estarmos de volta. Nós vamos continuar o tema da manhã, só que agora de uma forma mais específica, né, professor? Pessoal, agradeço a presença de todos que estão aqui. Antes da gente começar, e depois a gente retoma isso, nós temos aqui 10 livros, tá? 10 livros do pastor Isaac e do Davi, pela Estrada da Liberdade. Então, quem tiver interesse em aprofundar essa leitura, conhecer mais do assunto, esses livros estarão à disposição para aqueles que quiserem comprar, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, foi muito bom pela manhã, na Escola Sabatina Jovem também, e agora eu vou passar para vocês, e aí vocês nos digam então como que vocês preferem, se tiver alguma pergunta no final ou durante, e aí a gente vai tocando aí, tá bom? Acho que a gente pode fazer assim, mudou de bloco aqui, já pode abrir para perguntas se ficar alguma. Certo, Vamos por fazer blocos, bem, né? Legal. A gente começa na Bíblia, depois na história e... Beleza, então tá Pode bom. ser? Aí eu Será que a levo o gente pode- microfone para o pessoal ali. Isso aqui é móvel? É móvel. Será que pode sair daqui? Pode, A gente pode ficar sair. sentadinho? Vamos ficar sentado, né, Davi? Esses jovens de hoje são cansados. Oi. Pode ir? Só colocar aqui atrás, tá bom. Eu preparei uma apresentação só para a gente se guiar aqui. E pode colocar para a gente a apresentação? Não? Tá, então eu vou falando aqui. Beleza. Eu não sei se vocês já ouviram falar da tal da maldição de Cã. E teve um deputado, recentemente não, faz tempo já, Davi, um deputado brasileiro, ele mencionou o seguinte: a África, é um deputado daqui de São Paulo, a África é um continente amaldiçoado por causa da maldição de Cã. Lembra do Cã? Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. E essa teoria ele não tirou da cabeça dele, isso vem de muito tempo. E essa teoria foi utilizada no século 17, 18 e até o final da escravidão legalizada para justificar a escravidão. Então é assim, olha a ideia das pessoas. Se nós estamos escravizando, é porque a gente está cumprindo uma maldição bíblica. Esse povo tem que sofrer mesmo, né? Então estamos ajudando Deus a cumprir uma maldição. E tem uma pior, Davi. Justificação teológica do que seria a escravidão. Você tem uma justificativa para esse estado de cárcere e é uma justificativa supostamente bíblica, né? Pelo menos invernizada de teologia. E tem uma pior, essa é ruim, mas tem uma pior, que é a maldição de Caim. Que é assim, Caim matou o seu irmão Abel, e aí Deus colocou um sinal nele, certo? Lembra da história? Então, algumas pessoas incrivelmente disseram, então o Caim, o sinal, a marca de Caim é que ele ficou negro. Qual é o sentido disso? A Bíblia diz isso, meus irmãos? A Bíblia sugere isso. Esse sinal era uma maldição? Qual que era a justificativa de Deus? Vou colocar esse sinal, essa marca em você, para quê? Protegido. Para que você seja protegido. Quem te encontrar não vai te matar. Então, é tudo distorcido, né? Obrigado. Muito obrigado. Então, a gente vai ver agora como que começa a origem das raças ali a partir do dilúvio. Então, se você der uma olhadinha ali, você vai ver o Cã, e ele teve 4 filhos: Cush, Misraim, Put e Canaã. Cada filho dele povoou uma área. Os 3 em azul estão na África. O outro ali, meio rosa, é Canaã, que é Oriente Médio. Então, Cush deu origem a um povo chamado Cush, os Cushitas, que talvez na sua Bíblia esteja etíope, é a mesma coisa, ou núbio, também é a mesma coisa. É o povo que é descendente de Cush. Esse povo foi para a África, e esse povo na Bíblia é descrito como um povo de pele negra. Misraim é o povo do Egito. E tem uma coisa interessante, a gente se esquece que Egito é África. E Egito é África. Então, tudo que acontece no Egito, na Bíblia, está acontecendo na África. Put deu origem ao que a gente conhece como Líbia.
A Líbia, que é um país que existe até hoje, um povo que existe até hoje também na África. E Canaã? Bom, Canaã é lá na Terra Prometida, não é na África. É perto, mas não é na África. Então, para você ter uma noção, aí está o mapa. Esse é o mapa moderno, né? Você tem ali os países de hoje, mas aí a gente colocou aqui para você reconhecer, na época, os filhos de Cã, que foram para a África, estão ali, Put, Misraim, em vermelho, Cush, em amarelo, e Canaã. Canaã está em azul lá em cima. Por que que isso é importante? Porque se você ler na sua Bíblia, a maldição de Cã nem é para o Cã. Está escrito na sua Bíblia assim, maldito seja Canaã, filho de Cã. Tá? A maldição é para o Canaã, não é para o Cã. E como que pode ser uma maldição para a África, sendo que Canaã é o único filho de Cã que não foi para a África? Vocês estão me entendendo? Está vendo lá? Azulzinho. É o único que não foi para a África. Então, o pastor que usou esse argumento, ele ressuscitou um argumento lá do século XVIII, século XVII, que é um argumento horroroso, é uma péssima leitura da Bíblia. Então, não faz sentido a gente dar crédito para isso. Agora, paz, meus irmãos, que isso durou muito tempo. Eu acho que a grande questão, quando a gente pensa em teologia e pensa nas pautas sociais do nosso tempo, é que, normalmente, a gente tenta acomodar o texto bíblico, tenta acomodar o conceito teológico a uma pressuposição que nós tenhamos, é uma visão de acomodação do texto bíblico a algum tipo de conceito que a gente tenha nutrido, algum tipo de conceito que a gente tenha herdado. E o problema disso é que nós roubamos da Escritura um papel de controle, né, e de proposição do nosso pensamento, que a gente primeiro tem um pensamento e tenta acomodá-lo através da Bíblia, né? Isso é um problema à medida que nós temos um texto que nós reputamos e reconhecemos nele algo sagrado, nós entendemos que Deus se revela através dele, mas ao invés de nos colocarmos perante ele com reverência, a gente acaba tentando encontrar ecos das nossas próprias ideias. E, com isso, fazendo algo que é muito grave para quem vê o texto como sagrado, que é impor uma ideia estranha a ele. Sim. Então, a gente tem um problema de metodologia que tem implicações muito graves. Por quê? Você está desrespeitando o texto bíblico e a distinção dele e o papel que ele deve ter no processo de formulação do nosso pensamento. Esse é o problema das teologias, que a gente vai falar um pouquinho no final, teologias identitárias. Eu coloco a Bíblia a serviço de uma ideia que eu já tenho, e a ideia que eu tenho não vem da Bíblia, ela vem de mim, e não é uma exegese, né? Eu estou colocando uma ideia dentro da Bíblia e não tirando uma ideia a partir. Exegese, né? Uma exatamente. posição. E então os cuxitas são um povo descrito na Bíblia como um povo de pele lustrosa, um povo alto, um povo guerreiro, um povo temido. Então, quando você lê na sua Bíblia, no Antigo Testamento, Etiópia, não pense na Etiópia de hoje, que infelizmente é um país que sofre, um país que é pobre. Na época do Antigo Testamento, o nome não era Etiópia, tá? Etiópia é o nome que eles colocam, os tradutores, para você entender. O que está escrito lá é Cush, Cushita. Era um império temido, um império que batia de frente com os impérios mais poderosos da época. Pouca gente se atreveu a enfrentar Cush. Eles chegaram a dominar o Egito, teve uma dinastia de faraós lá que foi Cushita, né, os faraós negros. Então, é importante saber isso, porque vou te dar uma dica agora para você ler a Bíblia com mais atenção. Sempre que aparecer etíope, cuxita, ou cusita, ou núbio na sua Bíblia, se refere ou, olha lá embaixo, a alguém que nasceu em Cush, é descendente de Cush, etnicamente, ou se refere a alguém que não nasceu lá, mas tem a pele negra. Exemplo, Moisés se casou com uma mulher cuxita. A esposa de Moisés era midianita, de nascimento, mas ela tinha a pele negra. E por isso a Bíblia diz que ela era uma mulher cuxita. Se você ler Patriarcas e Profetas, não me recordo a página, mas no livro tem essa citação, Ellen White disse que a pele dela era escura, e isso fazia ela se destacar entre os hebreus,
que tinham uma pele mais clara. Não eram brancos, mas tinham uma pele mais clara que ela. E aí, qual foi a reação da irmã de Moisés, a Miriam? Reclamou, levantou uma rebelião, e qual foi a punição que Deus deu a Miriam? Ela ficou com lepra, e a Bíblia diz que ela ficou com lepra e a sua pele se tornou branca como a neve. Branca de neve. Olha a ironia do texto. Ela achou ruim que o irmão dela se casou com uma mulher de pele negra. E Deus falou, ok, então fique com a sua pele branca. Não foi um caso de racismo, foi um caso de xenofobia. O preconceito a quem não é da sua etnia. E só passando rapidamente, a mulher sulamita de Cantares é uma mulher de pele escura, uma mulher de pele negra. E nós não vamos entrar nisso, mas se você comparar as versões, acho que isso está no livro também, Davi. O texto ali de Cantares 1, verso 5, diz assim, eu sou preta e bela. Mas algumas Bíblias traduziram assim, eu sou preta, porém sou bela. Isso é diferente, é ou não é? Qual que é a diferença, Davi? Me ajude aí. Qual que é a diferença? Tem um aspecto substancial de diferença no texto, né? O processo de tradução pode, muitas vezes, revelar algumas questões que são subjacentes ao pensamento do tradutor. Por isso, há uma expressão muito específica dos italianos que vão falar, né, que o tradutor é um traidor. E, por vezes, há pressuposições que a gente importa para a nossa leitura do texto, como a gente importa para as traduções, né? Uma delas é a de uma visão já que está muito implícita na cultura em muitos momentos, que é já de uma diminuição da figura do negro em alguns sentidos. Isso é uma coisa interessante para se pensar, por quê? Muitas vezes, e isso pode parecer para alguns muito eivados do sentimento político que nós temos nesse momento, algumas reclamações de movimentos sociais, etc., são por vezes lidas como extremismo, como coitadismo ou algo do tipo. Entretanto, se nós formos a teóricos que são equilibrados, teóricos cristãos até, a gente consegue perceber que sim, né? Por vezes, a falta de referência para um menino negro que venha de uma comunidade, a falta de referência para pessoas mais pobres, etc., sobre sucesso em sua própria região, ou pessoas que se assemelham, se aproximam dele, é algo que pode causar algum prejuízo. A gente percebe isso, e se você for ler a biografia do Ben Carson, ele comenta algo a respeito. Talvez nos Estados Unidos, um dos muitos elementos que faça com que os negros tenham sucesso, e a gente comenta isso, tangencia isso no livro, é também o fato deles terem boas referências. Você consegue encontrar alguém como Ben Carson, que tem uma proeminência, que tem um bom desempenho acadêmico, intelectual, financeiro, etc. E isso, por vezes, falta. Então, esse tipo de leitura cultural que se aplica, ele causa problemas como esse, e esse é um problema real. Eu penso o seguinte, não há justificativa hoje, não há justificativa para continuarmos com algumas traduções dessas que vocês estão vendo aí. Para mim, não há outro nome para isso. O texto é, eu sou preta e bonita, e ela se compara tão preta quanto as tendas de Quedar, que eram tendas de pele de cabra preta, e tão bonita quanto a cortina de Salomão, as cortinas de Salomão. E existe logo na sequência, no capítulo 2, se não me engano, um texto parecido. Ela fala assim, o meu amado é branco e rosado. A construção é a mesma. É alguém que é isso e isso. Mas esses tradutores que colocaram um mas, um porém, na hora de descrever o branco, não coloca mais nem porém. Aí. São colocações somadas, né? Exato. Você tem um aspecto étnico e você também tem... Ou seja, nem no aspecto técnico da tradução isso se justifica. Se a construção é a mesma, traduza do mesmo jeito as duas frases. Meus irmãos, eu não quero que você agora comece a olhar com suspeita para a Bíblia. O nosso objetivo não é esse. Eu quero que você entenda o tamanho do problema. Entende o tamanho do problema? Atinge até quem trabalha com a Bíblia. Tem um comentário bíblico
onde na guerra de Davi com Absalão, Absalão morre, e aí alguém tem que mandar a mensagem para o rei. Olha, acabou a guerra, vencemos. E aí o texto diz que havia ali um cuxita, um etíope. E tem um comentário bíblico que fala, então, esse escravo etíope foi levar a mensagem. Mas o texto estava dizendo. O texto não diz em momento algum que ele era escravo. De onde esse comentarista tirou a ideia de que esse homem era escravo? Como é que é o nome disso, meus irmãos? Eu não vou falar o nome, você sabe. E você sabe o que é Ele interessante? pensa assim, bom, um homem negro no exército de Israel só pode ser um escravo. Mas não era. Quando a gente pensa na expressão etíope aparecendo na Bíblia, talvez o primeiro texto que se dá na disciplina de hermenêutica no seminário, em Atos, retrata exatamente um homem negro que buscava entender o texto bíblico. Cumprindo a profecia de Isaías. Cumprindo a profecia de Isaías. Os estrangeiros, os eunucos que abraçarem a minha aliança. E ele era um alto funcionário da rainha Candace. Público de altíssimo nível. Perceba o quanto do problema se revela em traduções como essa. Você tem alguém sendo retratado como, em algumas traduções, e tradução pode conter erros humanos. Normalmente, o todo é muito preservado pelo texto, mas erros pontuais efetivamente acontecem por causa da nossa fragilidade como seres humanos. Por isso nós temos e devemos ser gratos a Deus por termos muitas traduções que nos ajudam, inclusive, a quem não tem perícia em línguas originais, a ter uma visão fiel do texto. Uma dica que a gente sempre dá para os alunos em interpretação é sempre compare várias versões quando você estiver estudando a Bíblia. Vai ajudar bastante. O homem que carregou a cruz de Jesus, vocês se lembram? Como é que a Bíblia descreve ele? O nome dele era... E ele era de onde? De Cirene. O pastor não vale. O senhor não pode. Desculpa, pastor, pode sim. E Cirene é? Cirene é uma cidade do norte da África. Então, ele era um homem que veio do norte da África, não sabemos se ele era um africano de nascimento, mas ele veio de lá. Então, alguns entendem, muita gente entende que ele era um sirineu, alguém que nasceu ali. E há uma tradição da história da igreja de que esse homem era um africano, sim, um homem de pele negra. E o Novo Testamento identifica vários, nós não vamos falar todos, mas apenas alguns. Por exemplo, Atos 13, Paulo recebe a imposição de mãos de 3 homens ali. Vou identificar 2 deles. Um chamado Simeão, de Cirene, não é aquele lá, é outro. E um chamado Lúcio, o negro, está escrito na sua Bíblia. Algumas Bíblias não traduziram e deixaram o apelido dele em latim, Lúcio Níger, ou Níger. Só que essa palavra em latim significa preto. Literalmente, o que o texto está dizendo é que ele era um doutor, mestre da igreja, ele impôs as mãos sobre Paulo, ele e o outro amigo dele, que era de Cirene, norte da África, enviando Paulo para pregar. E esse texto identifica esse homem como Lúcio o Preto. A religião cristã foi religião de negros africanos, antes de ser religião de brancos europeus. Isso é claro no texto bíblico, isso é nítido, não tem como negar isso, ok? Então, essa acusação que a gente ouve muitas vezes, cristianismo é religião de branco, imposição cultural, colonialismo, gente, isso aí é século 17, 18, eu estou falando aqui de século I, o cristianismo já está lá. Esse sujeito que o Davi falou, etíope, levou o cristianismo à Etiópia. E você tem na Etiópia a igreja cristã, etíope, é uma igreja extremamente antiga, muito estabelecida, já no século II, século III. E a Etiópia foi um dos primeiros países a se tornar oficialmente cristã, quase junto ali com o Constantino. Então a gente precisa saber esses detalhes para não... Pois não. Acho que seria bom usar o microfone para quem está tem o microfone do seu lado aí. Poder ouvir também. Ele vai ligar o microfone aqui. Essa igreja etíope, eu já li que eles, por um tempo, e eu não sei por quantos séculos, eles guardaram o sábado. Sim. Não sei se vocês já viram isso. É só essa observação. Sim, e... Marquioc relata isso na tese de doutorado. Essa parte eu não sabia. É bom ter um leitor do lado, ele sempre... Essa parte eu não sabia. Isso é fruto de algo mais antigo ainda, que é o judaísmo etíope. Os judeus negros.
Só que aí é uma outra história, uma história mais longa, tá bom? Mas se você pesquisar os Falasha, escreva Falasha, vai sair isso. Houve, em algum período, na década de 40, uma expedição que encontrou traços da cultura judaica na Etiópia. Eu lembro dessa história, essa eu lembro. Alguém falou, pera, como assim? Essa eu me lembro. Você é judeu? Você é branco? E foi isso mesmo. O sujeito chegou, é um antropólogo, ele chegou lá e falou assim, ó, veja bem, vocês não comem carne de animais imundos, vocês guardam o sábado, vocês praticam a circuncisão? Bom, eu também faço tudo isso. Que bacana, por que você faz isso? Porque eu sou judeu, e olharam para ele e falaram, não, você não pode ser judeu, você é branco. O judeu verdadeiro é negro. Isso na Etiópia. É curioso isso, como que essa mensagem, tanto do judaísmo como do cristianismo, chegou rapidamente até o continente africano. Eu acho que esses detalhes, esses pontos históricos, eles são relevantes para a gente no seguinte sentido. Normalmente, por uma série de questões culturais, nós temos uma leitura da história enviesadíssima, que coloca a religião do negro como sendo as religiões de matriz africana hoje. Então, muito do que o movimento negro vai falar é que, para você ser legitimamente alguém envolvido com o movimento negro, você, portanto, deveria aderir a uma série de culturas e tradições que resgatam essa ancestralidade perdida. Entretanto, o que a gente encontra, mesmo que isso fosse necessário, e a gente tem uma outra questão teológica para lidar no final sobre essa questão de ressuscitar tradições, etc., o que a gente encontra é que há uma gênese cristã que você poderia resgatar, se fosse o caso, se você desejasse assim lidar. E há um livro interessante que fala sobre isso no contexto brasileiro, publicado pela editora Ultimato, que ele vai falar sobre a religião mais negra do Brasil. Que religião mais negra é essa? Nós mencionamos no evangélica pentecostal. Protestantismo. Ser protestante hoje, aliás, o protestante é a face do protestantismo brasileiro é negra. O movimento dentro do adventismo de sétimo dia que melhor mantém o adventismo nos Estados Unidos são os negros, as instituições mais fortes são, enfim. É curioso como isso acontece, né? A cara do evangélico brasileiro é uma mulher negra de periferia. Essa é a maioria da igreja evangélica no Brasil. Como que essa mensagem atrai essas pessoas? De manhã eu poderia ter falado, esqueci, um sujeito chamado Celso, ele, combatendo o cristianismo, no século II, ele escreve xingando os cristãos, falando que é uma religião de lunáticos, de malucos e tal, e ele fala, esse cristianismo aí é uma religião que só serve para mulheres, escravos e criancinhas. Ele está falando mal. Gente, isso para mim é um elogio. No Império Romano, você dizer que seguir a Jesus atrai quem? Mulheres, escravos e crianças? Isso é uma melhor forma de dizer, essa religião aí é do bem. Essa religião aí prega coisas boas. Por isso que atrai esse tipo de gente que era considerado marginal, né, marginalizado na sociedade. No Brasil, inclusive, nós tivemos casos, antes da abolição oficial do Estado, de igrejas, há registros assim na história, pelo menos de uma igreja batista no estado do Rio, que se uniu para comprar o passe, né, para comprar a liberdade de um membro da igreja que era negro. Então, você tem uma gênese abolicionista, que a gente vai lidar um pouco melhor na história, agora, que é cristã, né, e que teve ecos e impacto até no Brasil. Então, a gente vai mudar o bloco agora. Alguma pergunta sobre a questão da Bíblia? Temos? Ficou claro? Ficou tranquilo isso aí? Acho que é fácil isso, né? Então, sempre que você olhar na sua Bíblia, encontrou etíope, cuxita, ou cucita, ou núbio, está se referindo aos descendentes de Cush, descendentes de Cam, descendentes de Noé, é o povo que foi para a África. Sempre que você encontrar egípcio, Egito é África, lembre-se disso. Put, Líbia, também é África. Boa parte da história do Antigo Testamento se passa em continente africano. Quando Jesus nasceu, logo depois veio a ordem de Herodes, vamos matar as crianças. Jesus, com a sua família, foge para onde, meus irmãos? E Egito é África. Lembre-se disso. A gente tem escamas nos olhos quando a gente lê a Bíblia. Você vê nos filmes. Jesus se encontrando com aquele povo todo, é tudo gente parece, né, norueguês, sueco e etc. Tem um filme sobre Jesus, segundo Lucas, que aquele Jesus ali, ele é considerado muito branco até pelos brancos europeus. Ele fala assim, mas esse aí é muito branco.
Então, a gente tem que começar a acostumar a nossa mente, ao nosso olhar, com o povo do Oriente Médio, com o povo do norte da África. Esse foi o ambiente da história bíblica. O nosso imaginário, talvez... Eu nasci na igreja, etc., então eu tenho um imaginário cristão muito bem formado. Antes de ser adventista, que começou a partir da minha mãe, a minha bisavó plantou igrejas presbiterianas, meus bisavós plantaram igrejas, e etc. Então, eu tenho uma raiz protestante bem arraigada. E quando a gente vai lidar, por exemplo, com todo tipo de arte que é produzido para crianças, o que você enxerga? A criança não se enxerga com aquilo. E o imaginário que você forma com isso é de que realmente todo aquele personagem que depois você vai ler mais velho tem aqueles traços que você encontrou no texto anterior, no texto que você viu, nas imagens que você teve acesso. Isso é um grande problema? Não, mas a questão é que falta referência, e essa referência acaba sendo um problema para a leitura bíblica, a ponto de que a gente chegue nesse momento aqui na igreja e fale, caramba, olha, você não percebeu até agora coisas que estão no texto, claríssimas. Por quê? Imaginário coletivo formado de uma forma diferente daquela que é a realidade do texto. O texto está tentando projetar uma realidade, mas nós já temos uma realidade projetada antes do texto, e isso acaba se interpondo. É como se você tivesse dois projetores voltados para a mesma tela e você não consegue ter uma informação clara, porque você tem duas realidades sendo projetadas e a realidade do texto acaba sendo escanteada. Olha, mais detalhes sobre essas histórias a gente colocou no livro, com referências e tal. A gente está passando rapidamente aqui. A gente vai agora para o mundo protestante. Protestantismo foi uma força importante contra a escravidão dos africanos, né? E é curioso porque desculpa, professor, mas eu na escola, eu não estudei em colégio adventista, eu aprendi na escola que o cristianismo justificou a escravidão, dizendo que o índio e o negro não tinham alma. Foi isso que eu aprendi na escola. E, resumindo assim, o cristianismo foi do mal, certo? Foi só eu que aprendi isso na escola? Quem aprendeu assim também na escola? Eu não me lembro, posso ter sido um aluno meio distraído, não me lembro dos meus professores me contando o outro lado da história. Que quem terminou com a escravidão também foram cristãos. Então, o cristianismo fez o mal e o bem ao mesmo tempo. E é assim até hoje. Jesus avisou que seria assim, não avisou? Falou, vai ser assim, o joio e o trigo vão estar juntos. Paulo falou, lobos devoradores vão entrar no meio. Então, não há surpresa nenhuma. Agora, quando a gente vai nos documentos, Davi, a gente percebe que, se não fosse a atuação dos cristãos, dificilmente a escravidão teria acabado. Eu começo com os anabatistas, que é o povo da reforma radical. Eles eram protestantes dentro do protestantismo. Eles defendiam a abolição da escravidão, igualdade de gênero e outras questões mais. Vamos ficar na questão da abolição. Guardavam o sábado, uma parte deles também. Uma parte pequena deles guardava o sábado. Esse pessoal se desdobrou em igrejas livres e outros movimentos. Um desses movimentos, que não descende do anabatismo, mas está relacionado a eles, são os Quakers. Você conhece essa imagem da lata de aveia, não conhece? Então, como é que você chama aquela aveia lá? Quaker. Então, o nome é Quaker, é uma religião. Quem são os Quakers? Os Quakers são protestantes radicais, século XVI em diante, e que eram também reformadores dentro da reforma protestante. Achavam que a reforma tinha ido pouco. Protestantismo radical, porque a expressão radical às vezes está derivada de muitas coisas. Então, tecla SAP. Protestantismo radical é um movimento que era mais radical ou mais cri-cri do que os protestantes em relação ao texto bíblico, por exemplo. Então, você vai ter em Lutero e Calvino o desenvolvimento da doutrina do solo de escritura, que vai colocar a tradição abaixo, revelação acima. Aí os anabatistas vão dizer, olha, vocês não fazem o suficiente, vocês não reformaram o suficiente, vocês batizam bebê, vocês batizam criança, o texto bíblico não está falando sobre isso, nós vamos fazer mais do que vocês. Relação com o Estado? Relação com o Estado também não podia. Então,
Eles falam, nós vamos fazer mais que vocês, por isso protestantes radicais. A outra forma seriam os protestantes magistrais, que os protestantes magistrais não quiseram reformar tanto assim. Né? Vamos reformar, mas pero no mucho. Então, o radical era um cara que tinha uma postura mais... Eles queriam reviver os dias do Novo Testamento. Era um movimento que a gente pode chamar de restauracionista. Depois adquiriu esse nome, né? E o adventismo tem raízes nesse meio aí. Nós somos herdeiros de várias tradições, de vários movimentos. Dentre eles, George Knight identifica claramente esse apego à Bíblia, o adventismo herdou dos anabatistas. A igreja adventista conversou com os menonitas anabatistas há um tempo e produziu uma declaração conjunta. A gente crê em muita coisa que eles creem também. Então, ao longo da história do protestantismo, Baxter, vários outros, não vamos ler, todos esses são protestantes que começaram a luta contra a escravidão. Perceba que há um fio histórico que está se desenvolvendo que vem de antes dos primeiros movimentos abolicionistas. Antes. Então, quando você vai pegar, e isso na história, especialmente para quem, né, nós que cursamos ensino fundamental, médio, a gente percebe que em algum momento acontece o abolicionismo, mas o que foi a inspiração para que esse abolicionismo se configurasse, para que ele realmente existisse? Pouca coisa é falada sobre isso. Uhum. E eu quero destacar alguns nomes, e aí você me ajuda, você tem uma memória fantástica. A primeira petição pelo fim da escravidão, a petição oficial, foi feita pelos menonitas anabatistas nos Estados Unidos. Esse documento está disponível na internet. Mas eu quero destacar um Quaker chamado Benjamin Lay. Ele era um anão. Ele era desse tamanhozinho assim. E ele era muito radical, como o Davi falou. Ele morava numa caverna. Ele se considerava um profeta. Imagina, um anãozinho assim, morando numa caverna. Ele tinha uma barba muito comprida. E quando dava oportunidade para ele pregar, ele fazia coisas chocantes. Por exemplo, um dia ele pegou uma Bíblia oca, ele tirou o conteúdo da Bíblia, só deixou a capa, e encheu aquilo ali de suco de uva. E no meio do sermão, uma igreja pequena, ele puxou uma espada e bateu na Bíblia, cortou assim. Pá! Espirrou em todo mundo. E ele falou, o sangue dos escravos está sobre vocês. Pensa num pregador. E todo mundo assustado assim. Uma vez ele sequestrou uma criança. Como é que foi a história essa? Não, essa é a melhor história. A da Bíblia é boa. Basicamente, ele sequestra uma criança e some com a criança. Era filho de um... Que era filho de um senhor, de um escravo. De um dono de escravo. De um dono de escravo. E ele chega lá e fala, olha, estou devolvendo sua criança, é isso que você faz quando você compra, quando você trafica crianças. Fiz isso para você sim. Essa é a dor que os pais sentem. Fiz isso para que você soubesse. Como é que é bom ter um filho sequestrado. Ter um filho sequestrado. Então, meus amigos, a gente está falando de gente que era assim, desse tipo, entendeu? Eles eram bem radicais. Bem radicais. O nome faz jus, né? Expressa bem. A seita de Clapham. Eu contei hoje de manhã sobre o John Newton. Era um grupo de políticos, esse título, seita de Clapham, é um xingamento, é um título pejorativo que os inimigos, os adversários deram. Eles eram homens religiosos, alguns professores de teologia da Inglaterra que lutaram contra pelo fim do tráfico de escravos, do comércio de escravos na Inglaterra. E isso você aprende na escola. Talvez não com esse nome, mas essa história você aprende. Mas alguns detalhes ficam de fora, Davi. Por exemplo, deixa eu só te falar essa aqui. Esse cidadão, só um pouquinho. Senão, calma, segura. Esse cidadão aí, que está aparecendo, todo estudante de teologia conhece esse sujeito. Quando a gente estuda grego, a gente usa uma regra gramatical que ele inventou. Então eu conheço esse cidadão há muito tempo. Só que só ao escrever o livro, eu descobri que ele foi um dos maiores abolicionistas da história, que comprava escravos com dinheiro dele, e ele fundou a cidade de Freetown, capital de Serra Leoa. Aquela cidade eles fundaram para colocar ali escravizados que foram libertos com o dinheiro deles. Isso você não encontra em livro quase nenhum. Então eu tenho uma reclamação com a historiografia. Por que não contar a história por completo? Desculpa te interromper. Eu colocaria exatamente esse. Normalmente você vai encontrar um dado ou outro desse
espalhado por aí, mas você vai encontrar uma classificação, uma titulação para esse pessoal que é a seguinte: eles eram humanistas. Então, todo o aspecto espiritual, toda a convicção bíblica que motivou esse pessoal é eclipsada por um termo que pode ter um significado muito amplo. Então, ele era um humanista. Então, você pode perder de vista que eles eram pessoas que eram movidas por razões da fé religiosas. Então, a grande questão que a gente pode pensar, e há um livro clássico, para quem gosta de política no Brasil, chamado Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco foi senador, diplomata do Brasil, e ele foi uma das personalidades mais importantes para o abolicionismo brasileiro. O que você vai encontrar nessa obra de Nabuco? Que é um dos textos que ele tem, você vai encontrar isso facilmente no site do Senado, tem o PDF desse livro dele. Nabuco dizendo o seguinte: na Inglaterra, o movimento abolicionista foi, sobretudo, um movimento religioso. O que Nabuco faz é reconstituir uma história e dizer o seguinte: no Brasil, entretanto, o que nós tivemos foi um movimento político, uma vez que o clero estava desmoralizado para lutar contra algo que era uma pauta cristã. Então, perceba que, para Joaquim Nabuco, que foi um abolicionista brasileiro, um político brasileiro importantíssimo, ele não só confirma a gênese protestante, a gênese cristã do abolicionismo, mas ele vai dizer que a falta dessa perspectiva radical que se colocou na Inglaterra, fez com que nós tivéssemos uma perpetuação da escravidão no Brasil muito maior, mais grave. A escravidão brasileira, é bom a gente lembrar, durou 4 séculos. Foi a última aqui das Américas. Foi a última das Américas. Poucos países receberam tanto quanto nós. Então, até quando a gente fala sobre escravidão, como brasileiros, a gente tem uma culpa maior, a gente tem desigualdades que foram perpetuadas e que ainda estão presentes no nosso tecido social, maiores, e que a gente consegue encontrar na historiografia, a gente consegue encontrar na literatura, que não é a literatura enviesada, ideológica, que a gente às vezes se propõe a querer combater. Existe gente séria que 2 séculos atrás estava falando sobre esses assuntos de uma forma que a gente deveria parar para ler, analisar, estudar um pouquinho. Sim, o curioso é que, como você mencionou, por exemplo, vários livros mencionam Lutero como humanista, por exemplo. Ele era um humanista, mas se você tivesse que colocar um adjetivo só em Lutero, não seria humanista. Lutero é um cristão, correto? Bartolomeu de Las Casas, que você aprendeu na escola, no ensino médio, antes do ensino médio, na verdade. Bartolomeu de Las Casas denunciou o genocídio dos índios. Os indígenas estavam sendo massacrados, escravizados, e ele defendeu os indígenas. Ele é chamado de humanista, mas Bartolomeu de Las Casas era um bispo católico. Ele chegou a ser bispo da igreja, ele era um cristão. Então é assim, olha na história, se ele fez uma coisa ruim, ele é cristão. E se ele fez uma coisa boa? Bom, ele é humanista. É um truque semântico, né? Esse homem aí, William Wilberforce, eu tenho um filme para recomendar para você. No dia que você tiver aí 1h30 de tempo livre, assista Amazing Grace. Esse é o título. Você vai encontrar, talvez, hoje é um filme antigo, talvez já esteja no YouTube. É a história de William Wilberforce, o homem que acabou com o tráfico de escravos africanos na Inglaterra e depois foi um dominó, né, caindo. Acabou na Inglaterra, acabou em vários lugares, inclusive depois, finalmente, no Brasil. E o responsável por isso é esse cidadão. Ele foi mentoreado pelo John Newton, que a gente cantou aqui, o Amazing Grace. E ele admirava muito um pregador, que o Davi gosta muito. De quem eu estou falando? O fundador do movimento metodista. Quem é? John Wesley. John Wesley. Wesley, eu achei que era o Wesley, mas não é. É interessante. Mas imagine o Wesley na sua mente. Ok. O Wesley, inclusive, é interessante, primeiro porque ele tem uma história incrível, e o Wesley, ele tem profundas ligações com o movimento adventista, ou melhor,
O movimento adventista tem profundas ligações com John Wesley. A teologia de salvação de Ellen White, se você for ler a enciclopédia Ellen White, é basicamente, quem afirma são os autores, são os especialistas que escreveram a enciclopédia Ellen White, vão dizer que a teologia adventista sobre salvação é uma teologia armínio-wesleyana. Isso não é uma afirmação minha, é uma afirmação dos especialistas em Ellen White. E mesmo a ênfase em santificação de Ellen White precisa e pode ser lida através de Wesley. Porque quando a gente pensa, por vezes a gente tem a perspectiva de enxergar o movimento adventista como um movimento que surge do nada. Nós somos um movimento especial, a gente acredita que, mais do que uma denominação, nós cumprimos profecia bíblica, nós existimos por uma razão específica. Entretanto, nós somos uma amálgama de diversas perspectivas teológicas. E John Wesley tem préstimos à teologia adventista absolutamente incríveis. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, por exemplo, sobre uma expressão que Ellen White use sobre perfeição, e esse é um dos temas que há muito, eu acho que desde a década de 60, a gente tem em alta no adventismo, é interessante pensar sobre o que a teologia metodista tem a dizer, porque os mesmos problemas que eles passaram em relação a nós já foram respondidos aí há 2 E Ellen White era da igreja metodista, e o fator primordial para a gente aqui é que Wesley era um abolicionista ferrenho. Radical. Ele escreveu, a última carta que ele escreveu na sua vida foi para o nosso querido William Wilberforce, falando assim, não desista, eu estou velho, vou morrer, mas você continue, você é jovem, Deus está com você e vai dar tudo certo. Você vai acabar com essa instituição demoníaca chamada escravidão. Semanas depois da morte do Wesley, acontece de fato a abolição inglesa. Ele não viu, né? Ele não viu. Ele não viu. O que eu acho um valor muito bonito é, por vezes na vida, a gente precisa ter a perspectiva de que grandes histórias têm pequenos começos. Lá no Rio tem uma catedral muito bonita, da Candelária, que infelizmente o nome dela ficou emprestado a um massacre que aconteceu no Rio. Mas a igreja da Candelária foi construída durante séculos até acabar. Qual a lição que a gente precisa ter com isso? Quem começa a construir uma catedral não vai ver catedral pronta. Pronta. Toda a nossa cultura é muito imediatista, a gente pensa muito no fazer para que o Instagram veja. Mas a gente precisa ter um pouco mais de humildade para ter pequenos começos. Sim. E entender que pequenos começos são fundamentais para que as coisas sejam grandes no futuro. É aquele que cobra. Por que Paulo não acabou com a escravidão? Como que Paulo ia fazer isso preso no Império Romano? Então, ser pioneiro tem custo. E, por exemplo, o movimento metodista ele se envolve de uma forma tão radical na história da abolição que eles, os membros do metodismo eram convidados, na verdade, convocados a não consumir chá, não consumir café, a se abster de uma série de produtos que usassem mão de obra escrava. Então, assim, não era uma questão só de, olha, eu penso dessa forma. Não, quais são os impactos? Se eu sou contra, eu não vou usar. Se eu sou contra, eu vou votar em políticos que façam tal coisa. Então, o compromisso que eles tinham, e foi um compromisso de décadas, né? O Wesley morre bem velhinho para o custo de vida, para o padrão, para a idade média, né? Ele morre com mais de 80 anos, o que era muito difícil naquele tempo. E ele morre idoso, mantendo essas convicções e influenciando muita gente, usando tudo que ele podia para influenciar. Então, independente do que você tenha como ideia e que você vê que seja importante, porque Deus está movendo, entenda que talvez Deus esteja te chamando para construir catedrais. Você não vai ver. Você vai ver, às vezes, o rodapé. Você vai ver o rodapé. Tem um ditado que diz assim, quem planta tâmaras não come tâmaras. Outro vai comer. Você só vai plantar, porque demora. Hoje, com a técnica moderna, acho que é possível plantar e comer, mas antigamente o Embrapa deve ter resolvido isso. Vamos pular para o Adventismo, Davi. Movimento Millerita. Adventismo. É a terceiro bloco, final, certo? Então, se você quiser mandar a sua pergunta, chegou uma aqui, a gente vai responder agora. Os Milleritas, eles eram conhecidos não só pela questão da pregação sobre a vinda de Jesus, tá? Para você ser do movimento Millerita,
do movimento adventista, antes da igreja adventista, era um movimento, você tinha que ser pelo menos simpático a 2 outros movimentos. O movimento de temperança e o movimento abolicionista. Se você assistiu o filme que a igreja fez, me fugiu o nome. Quando Tudo Começou, também está disponível lá no YouTube. A igreja fez um filme sobre a história da igreja. Quando Guilherme Miller é apresentado para Josias Litt e outros grandes líderes ali, ele é apresentado com as seguintes credenciais. É um ótimo orador, um homem cristão, comprometido com Deus, com a causa da temperança e abolicionista. Guilherme Miller recebeu escravos fugitivos na sua própria casa. Ele recebeu um escravo com uma cartinha assim na mão. E quando ele leu, estava escrito assim: enviamos a você esse homem, um escravo fugitivo, porque não conhecemos na região uma pessoa melhor para orientar e receber e acolher um escravo fugitivo do que o senhor. Guilherme Miller, ok? Na história do movimento millerita, nós temos pessoas como a Sojourner Truth, que também é um ícone aí de outros movimentos femininos, etc. Ela foi millerita. Nós temos vários outros, não vou falar um por um, mas eu queria citar, Davi, não vai ter a imagem dele aqui, infelizmente. Não tem. Mas eu queria citar o que foi candidato. Ele foi candidato 3 vezes à presidência dos Estados Unidos, um millerita. O Garrett Smith. Garrett Smith, está no livro ali. 3 vezes candidato à presidência dos Estados Unidos por um partido chamado Partido da Liberdade. Qual era a pauta dele? Pauta era, vamos acabar com a escravidão. A única pauta que importava era essa. Como editor, e aí me importa essa parte da história da igreja, muito em especial, a obra de publicações começa através de gráficas abolicionistas. Então, naquela época, a imprensa era muito voltada para a publicação de algumas ideias. E o movimento millerita utiliza as gráficas abolicionistas porque eram as únicas que aceitavam publicar o material adventista, e mais do que isso, eram as únicas que aceitavam, dentre outras razões, porque entendiam que esse movimento era familiar, né, coadunava com as suas ideias. Então, se nós temos aí uma obra de publicações pujante hoje, é porque, em algum momento, a obra de publicações se desenvolveu ainda muito pequena. Me parece que o primeiro número do Sinais dos Tempos, da revista, foi numa gráfica abolicionista. O nosso primeiro presidente da Igreja Adventista, John Byington, eu não sei se eu tenho a imagem dele aqui, deixa eu ver. Ele não é muito simpático na foto, tá? Deixa eu ver se ele tem... Aí, olha para a cara desse homem. Você recusaria um apelo feito por esse homem? Imagina? Cara de bravo, né? Ele era fazendeiro, metodista, se tornou adventista, foi eleito o primeiro presidente da Igreja Adventista. Ele participou de uma rota clandestina, um movimento de fuga de escravos, conhecida como Underground Railroad, que está aqui, ó, a imagem, que era resgatar escravos do sul dos Estados Unidos e levar para o norte ou para o Canadá. E a fazenda dele era um ponto de apoio. Ele e a sua família também participaram de um partido, que era um partido voltado... Que era a esposa dele também... É o Partido da Liberdade, que mudou de nome depois, Free Soil Party. O primeiro presidente da igreja tinha essa pauta. E o José Bates, que era considerado um abolicionista radical pelos próprios abolicionistas. Fala, rapaz, eu sou abolicionista, mas você está demais, menos um pouco. O José Bates, aquele do sábado, o Capitão Bates, isso está na biografia dele. Ele era considerado um abolicionista radical, que presidiu, inclusive, associações abolicionistas nos Estados Unidos. Os milleritas, inclusive, são uma característica interessante, que talvez você tenha ouvido um pouco sobre a história do millerismo e não tenha ouvido. Um dos critérios, né, para você ser millerita era você ser comprometido com a causa abolicionista. Então, você não poderia ser... Não, continua, tem a ver. Aqui, ó, olha só que legal. Sim, é o FOI. Tem a camisa do FOI. O profeta do millerismo era negro. Sim, e tem uma questão até interessante sobre isso, que é a seguinte: o conceito que eles desenvolveram foi basicamente o seguinte: você não pode ser um proprietário de escravos e você não será aceito no movimento. Por quê? Isso seria transformar o movimento em Babilônia. A teologia deles envolvia isso. Então, a teologia, a compreensão teológica deles é de que, se você fosse escravagista,
ou de alguma maneira você passasse pano para esse tipo de conduta, pensamento, você não poderia se associar ao mineirismo. O que eu acho interessante poxa, o mineirismo estava falando de um fim do mundo que aconteceria em pouco tempo. Por que será que exaltar uma pauta tão temporal como o abolicionismo era importante? O fim do mundo viria. Sim. Eles acreditavam numa volta de Jesus, como nós acreditamos, com o mesmo ardor profético, mas eles entendiam que ia ser breve. Ainda assim, eles entendiam, olha, enquanto a gente está aqui, esse tipo de coisa a gente não vai tolerar. Sim. No nosso movimento não vai entrar dinheiro, a gente não vai receber, não vai participar. Então, perceba que a gênese do adventismo era muito comprometida com essa causa. Não é uma coisa que a gente pode olhar como algo a ser escanteado da história, ou como um detalhezinho. Isso é grande parte da história. Esse é o profeta do movimento bilerita, um filho de escravos. A gente vai para o final mesmo? Deixa eu colocar uma imagem inspiradora. Depois que a igreja é estabelecida, 1863, agora sim temos uma igreja, né, que não era só um movimento, uma igreja estabelecida. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer, Davi. E, infelizmente, esse movimento que começou assim, por isso que eu falei de manhã, a gente precisa cuidar. A gente precisa abrir os olhos. Quando a graça de Jesus é tirada do meio, a gente se torna refletor da cultura. E, infelizmente, começou a haver entre nós manifestações de preconceito e de discriminação racial. A ponto de Ellen White falar assim, olha, qualquer um, isso está registrado, tem no livro a citação, qualquer um dentre nós, que manifestar simpatia, não precisa nem ser dono de escravo, se você manifestar simpatia à escravidão, a gente vai tirar o seu nome da igreja, porque não queremos ter ninguém assim associado com a gente. Se fosse hoje, era assim, você gosta de racismo? Não, não gosto. Mas você tem simpatia por quem é racista? Tem. Ela fala, então vamos remover você. Você não serve para ser um adventista. Isso está escrito, gente. Mas, infelizmente, quando chega lá na virada, depois da virada para o século XX, algumas coisas estranhas começaram a acontecer entre nós. Essa história que eu contei de manhã de Ruanda, houve discriminação entre os adventistas nos Estados Unidos, a ponto de brigas ocorrerem. Em 1940, existe um registro histórico muito triste, que é de uma mulher chamada Lucy. Essa história eu não esqueço de jeito nenhum. Que ela estava doente e precisava de ajuda médica, ela era adventista. Sim. E aí ela é enviada para o sanatório de Washington. E ela não é recebida. Por quê? Porque ela era negra. E ela morre. Por falta de atendimento. Isso causou um problema gigantesco para a igreja na época, porque os negros já eram uma força dentro do adventismo muito grande, inclusive no aspecto financeiro. Então, eles começam a falar, olha só, daqui já não tem mais como passar, ou a gente vai resolver isso de uma forma ou de outra. Isso causou uma tensão muito grande, e as tensões entre a igreja, que começa abolicionista, e depois começa a se perder nesse sentido, ecoam desde o final do século XIX. Sim. Você teve uma grande dissidência, houve um pastor que ele ganhou o título de apóstolo para os negros nos Estados Unidos, o Scheffer. E ele cria uma dissidência em que vai junto depois o A.T. Jones. Se você estudou um pouquinho de história da igreja, você sabe que A.T. Jones foi fundamental para o desenvolvimento da doutrina da justificação pela fé, em 1888, defendeu a igreja perante o Senado americano. Esse chefe foi aquele que levou uma igreja inteira com ele, né? Ele levou uma igreja inteira. A igreja existe até hoje. Só mudou a placa. É uma igreja adventista fora da denominação. Então, perceba que há muitos problemas que acontecem quando a gente abre mão daquilo que deveria ser parte da nossa constituição como igreja. E eu acho que existem pontos que nos fazem ler essa história com uma expressão que eu acho que é a palavra que melhor define, e eu acho que é por isso que eu gosto muito do português, pela riqueza que a gente tem, que é a ambivalência. Nós temos coisas maravilhosas para contar. A filha do Frederick Douglass, que foi um dos grandes nomes abolicionistas da história, era adventista. Está aqui o homem. Vai falando, vai falando. Se você for, hoje ele é muito exaltado, inclusive, em toda parte. A filha dele era adventista e se associou ao movimento justamente porque encontrou nele algo que remetia ao pai.
Você vai encontrar a primeira mulher negra que consegue obter um Doutorado. título de doutorado nos Estados Unidos. Aqui ela também. era o quê? A adventista do sétimo Vai falando dia. que aqui eu tenho a prova de tudo que você está falando. Você vai perceber que o nosso compromisso com o combate à escravidão, ele faz com que nós tenhamos investido em educação. Primeiro, na educação primária, através de barcos. O filho de Ellen White. O filho de Ellen White se envolve com isso, e o que fazem com o barco dele? A Ku Klux Klan afunda o barco do rapaz. Teve igreja queimada, né? Teve igreja queimada, ele foi surrado. Os pioneiros adventistas não conseguiram avançar depois de 1844 para frente. Por que razão não conseguiam avançar? Não conseguiam avançar, basicamente, pelo fato de que no Sul eles eram lidos como abolicionistas. Então, a mensagem adventista era conhecida como uma mensagem do Norte, eles chamavam de Yankee. Por quê? Porque no Sul não conseguia entrar, uma vez que os pregadores eram agredidos fisicamente. Se eu fosse um adventista e fosse abrir um negócio no Sul, você era boicotado. Ninguém comprava na minha loja, então, porque eu estou comprometido com a causa abolicionista. E depois Ellen White vai desenvolver, e você consegue encontrar isso muito bem no Testemunhos pela Igreja, volume 9, Ellen White vai dizer que uma das únicas formas de você ter mudança substancial no quadro da situação dos negros nos Estados Unidos naquela época era através de educação. O que a Igreja Adventista faz naquela época? Funda o Oakwood College, que hoje é uma universidade importantíssima para a Igreja nos Estados Unidos. Então, vejam o quanto de referências e de história adventista a gente tem para contar. É nossa herança, Davi. Agora, para terminar, calma, professor, para terminar. É perguntar. Tá. Mas deixa eu contar uma que é resposta para uma pergunta. Se eu sou negro, vou me casar com uma mulher branca, ou se eu sou branco, vou me casar com uma mulher negra, no sul dos Estados Unidos, especialmente, isso é proibido. Era proibido até recentemente nos Estados Unidos, em vários estados. Era ilegal. E se você se casasse no estado onde o casamento interracial é legalizado, e se mudasse para um estado onde não é legalizado, o seu casamento seria anulado. Não era válido. Você seria agredido na rua, em restaurantes não era permitida a sua presença, em transporte público, lugares separados. Os seus filhos, os filhos desse casamento interracial, apanhariam na rua. Você seria tratado como... Você não conseguiria alugar casa para morar em alguns bairros. É por isso que Ellen White fala assim, existe uma forte pressão para a aceitação dos casamentos interraciais agora. E ela fala, por enquanto não. Segura. Ela desaconselha, e é por esse conselho realista de Ellen White, onde você corria risco até de vida, que muita gente pega esse único conselho e fala, está vendo aí? Ellen White é racista. Ignora 1.400 páginas que ela escreveu sobre a questão da raça, da discriminação, etc. Isso aconteceu comigo. Aconteceu contigo? Como assim aconteceu contigo? Você lembra do... Você pode falar? Está sendo gravado. Eu posso contar a história do seu aluno do IAP, que aconteceu a mesma coisa. Você lembra? Uma aula aqui. Me lembro. Que ele estava namorando uma menina, né? Exatamente. E Isso até tem 2 anos. isso agora, tem gente que pega esse texto de Ellen White e fala, tá vendo? Você, Davi, é negro, tu está namorando com uma menina branca, Ellen White condena aqui, ó, tá vendo? O Davi passou por isso. Meus irmãos, a gente precisa ler com sabedoria as coisas, tá? Você não... Como diz uma frase famosa, né? Jesus veio para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência. Ao estudar a Bíblia, você precisa pensar. Arrazoemos, vinde arrazoemos. Professor, eu acho que passado aí a gente vai viajar muito e não vai dar tempo. Tem perguntas? Olha, tem... Fala. O tema, e eu estou aí na leitura do livro, e realmente tem muita informação. Eu queria abrir para perguntas, né? O Everton já disse que tem 50, mas quer fazer 2, né? Aqui. Irmão, se me permite, eu vou passar então para o Everton, tá? Para ele fazer, e se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem algum momento para abrir, haveria muito mais, eu até interrompi a apresentação deles, porque haveria mais coisas, mas eu acho legal se alguém tiver alguma questão a respeito aí do assunto. Vamos lá. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A primeira coisa é a seguinte, nós temos recentemente uma tentativa de aplicar o que é o antirracismo no estilo americano, dentro do parâmetro brasileiro. Então, tem muita coisa que é muito diferente
né? E acaba as pessoas tentando parecer fazer justiça social, elas acabam vindo para cá e tentando colocar isso nos parâmetros aqui. Por exemplo, lugar de fala. De acordo com isso daí, por exemplo, você nem era para estar aí na frente, porque você Ou então é branco. eu tenho, mas é um pouquinho só. Exatamente, eu também. Vamos lá. Só um pouquinho. Então, por exemplo, existem certas situações que são colocadas dos movimentos antirracistas americanos, do pessoal lá. Eu gostaria que vocês pegassem como a gente aplicar harmonizar a mensagem de justiça da Bíblia, de libertação, Sim. com uma mensagem de antirracismo, sem cair nessa situação barata que existe lá fora, de você fazer essa mescla com o que existe lá fora muitas vezes, né? E a segunda coisa, nós somos um país miscigenado. Então, assim, temos realidades completamente diferentes. Então, se você for no Amazonas, eu sou de lá, você tem 3% de população negra, mas você tem 60%, 70% de população indígena miscigenada. Então, como você ver, e eu acho muito feliz utilizarem o antirracismo, que é uma designação mais apropriada e geral, como você pegar e aplicar, de acordo com o local, com a sociedade, essa mensagem dentro da igreja, de uma maneira equilibrada, de uma maneira cristã. Eu posso começar, Davi? Eu sei que você vai falar uma coisa bem profunda depois, eu não queria... Tá. Eu acho que, como cristãos, a gente sempre tem que começar a partir da... Não é uma pressuposição, é uma realidade de que isso é pecado. A gente está lidando com um pecado. Existe o racismo estrutural, isso é discutido. O livro lá do racismo estrutural, o Almeida. Dias do Nascimento. Não, é o Almeida, eu esqueci o primeiro nome dele, o homem, autor brasileiro. Bom, É o maior autor brasileiro sobre, a gente acabou de esquecer o nome, Silvio Almeida. Não é fácil entender o conceito dele, mas eu tenho um conceito equivalente que me ajuda a entender. Eu sei que existe pecado. E qualquer manifestação de racismo, discriminação e preconceito é pecado. E isso é também estrutural. O pecado, ele corrompe as relações em todas as instâncias, né? Então, isso é um exemplo, a gente não precisa beber e sorver tudo que nos chega, até porque nos Estados Unidos existe um negócio chamado One Drop Rule, é a regra de uma gota. Se você é descendente, se o seu bisavô era negro, etc., você é negro. Beyoncé é negra, procure a foto dela no Google Imagens, você vai ver. A pele dela não é uma pele negra como a do Davi. Ela é clara. Ela no Brasil seria uma morena, talvez, é o jeito que a gente fala, né? Então, a realidade lá é outra. É pesado, é tenso até hoje. Quem mora lá, especialmente no Sul, fala que até hoje, Jim Crow, as leis acabaram, mas a segregação ainda existe no dia a dia, né? O nosso problema é diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar de acordo com a nossa realidade, né? De fato, a gente lê muita coisa vinda de fora, né? E tem muita coisa boa sendo produzida hoje aqui. Agora, como cristãos, a gente sempre tem que começar a partir do ponto de que isso é pecado, em primeiro lugar. E eu diria mais, meus irmãos, racismo é pecado e racismo é heresia, porque nega a doutrina da criação e nega a doutrina da redenção. E da Imagodei. E nega a doutrina da criação, a imagem e semelhança de Deus. Completa aí, Davi. Nelson Rodrigues tinha uma expressão interessante para falar sobre a postura dos brasileiros em relação a algumas coisas. Ele chamava de complexo de vira-latas. Ele dizia que a gente tem uma necessidade muito grande em importar irrefletidamente o que acontece fora. Eu sou jornalista e aqui no estado de São Paulo, o Estadão colaborou muito para isso. O jornal, um dos jornais mais importantes do estado de São Paulo, nos grandes eventos nacionais do século XX, não colocou na capa os eventos, publicava o que acontecia fora, porque o que acontecia no Brasil era brega demais. Então, no Brasil, a gente tem o hábito de ser muito atrasado em relação às discussões acadêmicas, e a gente importa e importa mal. Então, isso não é um problema só para a igreja, isso é um problema da academia brasileira. A gente é assim.
Entretanto, quais seriam as questões que a gente pode usar para lidar com a questão do racismo? Eu diria que é uma regra de ouro que vale para outros temas. Vou te dar como exemplo o tema da lição de jovens dessa semana, falando sobre ambientalismo. A lição basicamente vai dizer que o cristão, o crente, eu e você, somos chamados a um cuidado com a terra, baseado no capítulo 1 de Gênesis, que nos coloca como o quê? Como mordomos da criação. Então, nós devemos ter trato com os recursos naturais, porque Deus nos outorgou essa responsabilidade. Nós somos responsáveis por cuidar. Quando você vai para a cultura em geral, se você for estudar direito ambiental, direito dos animais, que é uma designação mais recente, você vai ler o Peter Singer, partindo de uma perspectiva darwinista, para dizer o quê? Olha só, você deve cuidar da natureza, porque na evolução, eu e um macaco, eu e um tigre, eu e qualquer tipo de animal, somos a mesma coisa. Então, o porquê cuidar da terra? É porque todos nós somos iguais. Perceba que, no final, os dois estão defendendo o cuidado com a terra. Mas nós temos uma teologia que nos torna mais responsáveis para o cuidado da terra. Por quê? Porque Deus cria a imagem e semelhança dele, nos coloca em uma determinada condição e nos dá uma responsabilidade para cuidar da terra. Você tem uma teologia formando uma ação. Quando a gente fala sobre as discussões sobre raça, a mesma coisa deve acontecer. A gente deve tentar entender e articular os problemas sociais através da teologia. Teologia não pode ser subserviente às pautas. Teologia ilumina as pautas. E ela vai nos conduzir, nos encaminhar para o que a gente deve fazer em relação a elas. O problema é que o que tem acontecido? Nós temos lido essas pautas, que devem ser pautas cristãs, através de uma visão identitária. E o identitarismo, sim, é incompatível com a fé cristã. Então, o que a gente deve fazer, então? O que a minha Bíblia diz sobre? O que a teologia diz sobre? Como é que eu articulo a teologia para lidar com as pautas do dia a dia? Um outro exemplo que é mais complexo. O identitarismo é difícil explicar em pouco tempo. O identitarismo é basicamente uma ideia de reafirmação de uma identificação por gênero, por raça, por classe social. Então, é o que eu sou, e isso é a mola mestra para todas as ações e decisões e etc. Resumidamente, é mais do que isso, mas... É mais do que isso, porque é uma leitura estruturalista. É uma visão de mundo. É uma visão de mundo. Estruturalista, né? É uma visão de mundo que pega, através de uma leitura arbitrária da realidade, e torna aquela leitura o centro de todas as coisas. Então, o cara torna o gênero a leitura de todas as coisas, o cara torna a raça o centro da leitura de todas as coisas, e isso é incompatível com a fé cristã. Agora, tem uma coisa interessante dentro da sua pergunta, que eu já vi aberrações assim, coisas curiosas. Um aluno adventista me disse o seguinte: pastor, nós temos que pedir desculpas. Aí eu falei: pelo quê, meu amigo? Ele falou assim: pedir desculpas, porque nós matamos, nós perseguimos, nós queimamos as mulheres, as bruxas. Eu falei: nós quem, meu filho? De quem tu está falando? Aí ele falou: nós cristãos. Eu falei: vem cá. Quem fez isso na história está bem identificado. Tá ou não está? Tem nome, sobrenome, CPF, sede, CEP. A gente sabe quem fez isso, né? Sabe de que lado da história a gente estava nessa aí? Do lado dos que eram queimados, torturados e tal. Nós somos reformadores radicais. Aí ele falou: eu nunca parei para pensar nisso. Então, pense. Deveria. Aí vem um sujeito e fala assim, eu já tenho no livro uma citação: os evangélicos brasileiros são racistas. Gente, acabei de te dar o dado. A maioria dos evangélicos brasileiros são negros. Outra: são racistas porque vêm do sul dos Estados Unidos. Os missionários evangélicos vieram tudo do sul dos Estados Unidos, escravistas.
A igreja adventista, não. A igreja adventista é uma igreja do Norte. O jovem adventista pega esse livro, ele nem pensa, e ele já sai acusando a igreja de uma coisa que ele mal sabe explicar. Então tem isso também. Então, eu gostei do discurso, gostei do livro, gostei do filme, e já saio replicando, sem refletir um pouco. Eu não conheço a história da minha própria igreja. Você sabia que o profeta milerita era negro? Você sabia? Fala a verdade, você sabia? William não, Foy. né? William Foy, o profeta do movimento milerita, era um negro, filho de escravo. Então, essas informações, elas nos ajudam a colocar essas contribuições, que eu acho que são válidas, mas dentro de um frame teológico, que o Davi falou. A teologia é a moldura, onde a gente vai colocar os argumentos. A gente tem que ter cuidado para não tornar similaridades pontuais com cláusulas de adesão. A gente não pode comprar o pacote inteiro, porque o pacote inteiro vai nos levar a uma coisa chamada apostasia. No final desse livro, tem uma avaliação da teologia negra, que é uma proposta teológica para lidar com esse assunto, e a nossa conclusão é que não dá. A teologia negra tem excelentes contribuições, mas a gente tem muita divergência com ela. A primeira delas é, no começo de um dos livros do James Cone, ele fala, a Bíblia não é a palavra de Deus. Bom, aí já não dá para acompanhar. Você vai encontrar teólogos negros fazendo teologia, reconhecendo que a experiência negra tem algum tipo de utilidade, e há um segundo anexo falando sobre uma teologia negra que seria aceitável. Então tem 2 capítulos sobre. Eu acho que o grande ponto é a gente ter muito cuidado com ideologia. Ideologias, em geral, tentam ler a realidade como um todo através dos princípios daquela ideologia. No cristianismo, a Bíblia é a palavra de Deus e ela projeta o mundo que a gente deve crer, as coisas que a gente deve acreditar. Então, eu acho que para se envolver com pautas complexas, a primeira coisa que a gente deve fazer é ter mais cuidado com o quê? Com certeza. E estudar um pouco mais de teologia. Não, e outra, quando você entende... Pode vir, professor. Já. Quando você entende a doutrina da criação, a doutrina da redenção, não tem como a gente viu hoje de manhã, é Paulo escrevendo a Filemon. Por que você está tratando assim essa pessoa, esse ser humano? Você não é crente se você faz isso. Filemon, receba esse... Fala. Exatamente. Exato. Pena que pouca gente ouviu o que ela falou. Bota o microfone ali, porque... Fala, amor. Os movimentos identitários, eles não têm compromisso nenhum com a evangelho. religiosidade, com o evangelho, com a igreja, com a sua espiritualidade. Eles estão fazendo o melhor. Exatamente. Dentro da... Socialmente, eles estão fazendo o melhor que eles podem, com as ferramentas que eles têm. Eles não têm compromisso com o evangelho. Quem faz o errado é quem sai daqui, deixa o compromisso e vai para lá. Isso. Então, eu creio que a gente tem que colocar as coisas numa escala de prioridade, sabe? Quer ver uma coisa? Que eu falei numa sala de aula e eu vi como que funciona a Bíblia. Vou até ficar em pé, porque eu sou pregador. Falando sobre isso, eu falei, vou falar uma coisa para vocês. Lá no Apocalipse, João vê um livro selado. Olha como é que a Bíblia tem poder para esses assuntos. E ele começa a chorar, ele fica triste, porque ninguém consegue abrir aquele livro. Já leram essa visão? E ele chora muito, até que chega alguém e fala assim, calma, João, não chora, fica tranquilo, porque tem um aí que pode abrir esse livro. O Cordeiro pode abrir esse livro. Porque ele morreu. Então ele é digno de abrir esse livro, abrir esses selos. E aí vem, a história continua, aí vem o louvor ao Cordeiro. Já repararam a história? Digno é o Cordeiro de abrir o livro e os selos. Por quê? Porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus seres humanos de todos os povos, tribo, língua e nação. E aí o João fica satisfeito. Racismo é a negação disso aí. Jesus é o salvador da humanidade. Um dia um sujeito adventista estava falando comigo, com a minha esposa. Bom, não vamos falar o ramo dele, senão está sendo filmado, está gravando. E ele, lembra, amor, que ele comentou que ele tinha empregados baianos e que era tudo ruim de serviço. Trabalhar com baiano é isso aí.
e baiano não serve para essas coisas. Tá? A gente sempre tem que refazer o trabalho deles e tal. Acontece, meus irmãos, que a minha mãe é baiana. Pensa no constrangimento. Então está lá o sujeito falando mal de baiano e eu ouvindo, assim, pensando, vou gerar um climão ou não? Gerar ou não gerar? Eis a questão. Gerar ou não gerar? Então, aí na verdade eu larguei para minha esposa, que ela gosta de gerar. Aí ela gerou o climão. Bom, a minha sogra é baiana e ela é uma excelente professora. Gente, a gente tem esse tipo de comportamento entre nós, infelizmente. Sim ou não? De repente você não tem com relação aos baianos, mas tem com outro tipo de pessoa. Preconceito de qualquer outro tipo. E a gente manifesta isso e quando alguém nos mostra, a gente fica assim, não, mas era só brincadeira, calma lá. Meus amigos, isso é pecado. Isso gerou uma carta de Paulo a Filemon. Isso é pecado. Isso é negação de várias doutrinas. Então, quando eu peguei esse texto do Apocalipse e mostrei que Jesus é o Salvador de toda a humanidade, ali havia alunos estrangeiros, a gente tem muitos alunos angolanos. Isso causa impacto nas pessoas. Jesus não é salvador só de brasileiro. Jesus não veio salvar só europeu. Jesus veio salvar todo mundo. O mundo inteiro. Se você não gosta de diversidade, o céu vai ser horrível para você. Vai ter indiano no céu. Vai ter árabe no céu. Vai ter carioca no céu. Muitos. Vai ter muitos. Vai ter paulista no céu. Vai ter catarinense no céu. Amém? Amém, filha? Vai ter mineiro no céu. Um bairrozinho só dos mineiros lá. Gente, isso é o milagre. Paulo fala que é o mistério. Juntar judeu e gentil é milagre. Só Deus pode fazer isso. É isso. Deus chamou a gente para viver misturado aqui. Se você não gosta, desculpa. É assim que é, com sotaque diferente, tom da pele diferente, cabelo diferente, ideias diferentes a respeito de algumas coisas. E Deus pega isso e mostra como o troféu da graça dele para o universo. E é por isso que Jesus é considerado digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Preguei. Queridos, eu ia até abrir para mais perguntas, mas acho que... Depois do né? apelo, O pessoal quer, a gente responde. Tem um sorteio, tem um sorteio aí, né, de um Sorteio livro. ainda. Como é que vai fazer o sorteio? Nem criar combinamos como é que vai ser. Vamos criar um critério aqui, Davi. Cria um critério. É aniversário, um critério de... tem uma mão erguida ali, professor, não sei. Ah, quer o livro. Tem alguém que faz aniversário essa semana? Hoje, vamos começar por hoje, né? Hoje acho que não vai ter, Alguém né? aniversariante hoje? Não. Vai que tem, hein? Tem? Tem? O Rodolfo? Mas ele está aí? Não, então... Não, a gente só... né? Nós não somos espíritas, só de corpo presente. Existe alguém que faz aniversário, de repente, próximo aí, nessa semana? Amanhã? Nesse mês? Quem? Quando? Não, tem que comprovar. Amanhã? Quem faz amanhã? Lá em cima O Eric. também? Então Vem buscar, Eric. vem Ó, buscar. é o filho do Everton aqui. Pronto. Ele era já um comprador do livro, viu? Esse era um comprador seguro. Não vale. Não vale. O Eric... Não, pode, na verdade... deixa o Eric vir ali, deixa né? Ele vir. Olha lá, ele vai desbravador. ganhar de tabela. É Eric, né? Eric. Meus amigos, se vocês quiserem também mais informações, o professor Bira tem o meu contato, pode passar para quem... Lógico. Pede para ele passa para vai lá, vocês pega. e a gente pode atender vocês. Parabéns, viu? Olha, gente... Parabéns por ter nascido no dia certo. Olha, eu quero agradecer. Alguém tem... Vamos lá. Uma pergunta, assim, que fala é essencial ou a gente... Acho que... Tá bom. Alguém então vamos lá. perguntou para que time que o Davi torce. Que time? Agora é o momento. Flamengo, A palestra vai valer ou não agora, dependendo do time que você fala. O América. Flamengo, América, Flamengo. Ele, infelizmente, Irmãos, é flamenguista. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conheci os dois, né? Eu estava conversando com eles na hora do almoço. Conheci os dois. Hoje, muitas coisas que a gente pega de informação vêm aí dos meios digitais, redes sociais, palestras. E esses são duas pessoas que têm a ousadia de se expor, produzir textos,
né, divulgar ideias, se posicionar nas questões da igreja, publicamente, né? E então muitas pessoas têm sido beneficiadas por isso. Então eu quero agradecer pelo trabalho de vocês, né? Vídeos, vocês vão encontrar vídeos aí de diversos temas, né, interessantes, né, do pastor Isaac. O Davi está sendo convidado a retomar o canal dele, né, do YouTube. E eu queria dizer assim também que para os jovens, né, essa importância do estudo, né, da dedicação ao estudo e a busca pelo conhecimento. Esse rapaz aqui é um menino, ele tem 25 anos, 25 anos. E quanto conhecimento aqui também compartilhado com a gente, né? Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês, tá? E agora ambos estão aí em Engenheiro Coelho, tá? E que esse trabalho continue sendo conduzido, tá bom? Vamos concluir então com uma oração? Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé. Será que o pastor podia orar por nós? Vem cá, pastor. Nos dê a bênção. Pastor, só me fala uma coisa, faltavam muitos slides. Deixa eu ver ali, 41. Eu vou deixar com 50. você. Vou deixar com você. Não, só para ver se faltou muita coisa mesmo. Acho que está. Vamos orar então? Senhor, antes de irmos para casa, nós queremos te agradecer pelo maravilhoso sábado que passamos aqui. Que privilégio virmos à igreja, passarmos um dia aqui com nossos irmãos, ouvindo da tua palavra, aprendendo, entendendo melhor o plano que o Senhor tem para nós como teus filhos, mesmo que sejamos tão diferentes uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a assimilarmos esta beleza que a tua palavra tenta nos transmitir. Que o teu Espírito Santo consiga a cada dia tirar de nós aquelas coisas que nos separam das pessoas, nos ajudando a vermos as coisas boas que elas têm e principalmente o plano que o Senhor tem para todos nós de nos dar uma vida eterna e perfeita. Amém, Pai. Que a tua bênção permaneça sobre estes irmãos que estiveram conosco durante este dia. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Isaac, abençoa o Davi também, neste trabalho tão especial que eles estão fazendo, num tema tão delicado, mas tão necessário nos dias atuais também. Que nós, como adventistas e o povo deste tempo final, sejamos uma luz nesta época onde tantos problemas existem por causa das diferenças, mas que mostremos ao mundo que é possível sim, pelo poder de Cristo, vivermos como um, nos preparando para a tua breve volta. Abençoa Davi e o pastor Isaac agora na volta para casa, que o Senhor guarde também seus queridos, que o Senhor os acompanhe para que nenhum mal lhes aconteça. Que todos tenhamos uma excelente semana na tua presença, por Jesus pedimos e agradecemos. Amém.